Naquela noite, o céu pareceu o mesmo de sempre, profundo, intacto, respirando através de milhões de pontos de luz. Mas em algum momento, entre um piscar e outro, algo mudou. Não houve aviso, ruído, movimento ou anúncio. As estrelas simplesmente desapareceram. O céu, antes vivo, tornou-se uma superfície negra, lisa, sem textura. Como se tivesse sido apagado por uma mão gigantesca e indiferente. As pessoas saíram às ruas, levantaram os olhos e esperaram por algum retorno. Uma fagulha, um cometa, qualquer lampejo que pudesse indicar um erro temporário. Mas a abóboda celeste permaneceu vazia, impenetrável, um vazio tão absoluto que parecia absorver até os sons da cidade. Naquele momento, muitos sentiram que algo profundo havia sido quebrado. Não era apenas o desaparecimento de estrelas, era a sensação visceral de que o universo havia se afastado, removido, esquecido. As primeiras horas foram marcadas por um silêncio desconfortável, como se todos estivessem esperando que alguém dissesse que aquilo era um fenômeno natural, uma anomalia temporária, um truque atmosférico passageiro. Notícias começaram a surgir, tímidas, vazias, repetitivas. Nenhum cientista tinha explicações, nenhum telescópio encontrava uma única fonte de luz além da Lua. Até mesmo os satélites registravam um horizonte sem referências. O silêncio virou inquietude. A inquietude virou negação. E a negação lentamente começou a se desfazer em medo. As pessoas não estavam preparadas para um céu sem estrelas, para uma noite que parecia não ter origem nem destino. Era como se o universo tivesse agora fechado do lado de fora. E quando o primeiro grito surgiu, não de dor, mas de pura incapacidade de compreender, o pânico encontrou espaço para nascer. Com o passar das horas, sistemas de navegação começaram a falhar em cascata. Navios perderam suas rotas, aviões tiveram que pousar, satélites de posicionamento mostravam erros inexplicáveis. Não havia mais uma base celeste para se orientar, nenhum ponto fixo no infinito para indicar direção. As luzes artificiais das cidades tornaram-se frágeis, pequenas, quase risíveis diante do vazio que dominava o céu. Foi nesse momento que muitos perceberam que dependiam mais das estrelas do que imaginavam. Elas não eram apenas enfeites cósmicos, eram bússolas invisíveis, pilares silenciosos que sustentavam o ritmo do mundo. Sem elas, algo muito mais profundo começou a se deslocar, mesmo que ainda não fosse visível. A primeira noite sem estrelas trouxe consigo um clima estranho, suspenso, como se o mundo tivesse parado no meio de um suspiro. Mas a verdadeira catástrofe começou no dia seguinte. Sem o equilíbrio térmico estabelecido pelas estrelas e sua influência sobre camadas atmosféricas, padrões climáticos começaram a falhar. Ventos surgiam sem origem, tempestades se dissipavam sem motivo, áreas antes estáveis entravam em ciclos climáticos frenéticos. O planeta parecia estar reagindo, tateando no escuro, tentando entender uma ausência que ia muito além do visual. E conforme a atmosfera se tornava instável, as pessoas começaram a entender que o mundo não estava apenas sem luz, estava sem direção. Governos entraram em colapso informacional. Especialistas divergiam em hipóteses e contra-hipóteses. Teorias científicas, religiosas e conspiratórias se chocavam e se multiplicavam, cada qual tentando preencher o vazio deixado pelo desaparecimento das estrelas. Algumas pessoas acreditavam que era o fim natural do universo. Outras, que algo havia coberto o céu com uma espécie de membrana cósmica. Havia quem defendesse que as estrelas ainda estavam lá, mas haviam sido desligadas. Um conceito que, embora absurdo, não parecia mais tão impossível. O medo agora se ramificava. Não havia uma única resposta, e justamente por isso, todas pareciam possíveis. Com a ausência completa de luz natural durante a noite,
sistemas elétricos passaram a ser sobrecarregados. Cidades inteiras tentaram compensar o vazio com lâmpadas, outdoors, torres iluminadas e estruturas improvisadas. Mas nada era suficiente. A escuridão consumia tudo ao redor, devorando cores, formas e até mesmo o senso de profundidade. Era um tipo de escuridão que os humanos jamais haviam enfrentado. Não aquela que chega com o pôr do sol, mas uma escuridão primordial, densa, quase física. Uma presença, uma fronteira. Algo que parecia observar de volta. Astrônomos relataram que, além das estrelas, constelações inteiras haviam deixado de existir dos registros. Galáxias distantes não emitiam mais sinal. Telescópios apontados para o infinito agora refletiam apenas um breu sólido, como se o espaço tivesse sido substituído por um plano uniforme e opaco. A sensação predominante era de que o universo ao redor havia sido desligado, como se o cosmos tivesse entrado em modo de espera. E a pergunta que surgiu em todos era tão simples quanto aterradora. Se não há estrelas, o que existe além da escuridão? Regiões inteiras perderam o controle de suas rotas marítimas e aéreas. Trens ficaram parados, caravanas terrestres se tornaram inviáveis. Sem a referência das estrelas, era como tentar caminhar em um labirinto infinito. Os oceanos tornaram-se particularmente perigosos. Embarcações vagavam sem rumo, presas a correntes desconhecidas. As noites deixaram de ser um intervalo e tornaram-se um cenário contínuo, imprevisível, onde até o vento parecia ter perdido a noção de onde deveria soprar. Era uma vastidão sem direção, onde a humanidade parecia cada vez mais pequena e desorientada. Os fenômenos climáticos intensificaram-se. Furacões se formavam em locais improváveis. Ondas de calor surgiam no meio da madrugada. Geadas espontâneas cobriam regiões tropicais. Os padrões que antes guiavam o comportamento do planeta simplesmente haviam desaparecido. Como se o desaparecimento das estrelas tivesse rompido algum delicado mecanismo que mantinha a Terra em equilíbrio. Agora, tudo parecia improvisado, caótico, sem um script. O mundo estava respondendo a uma ausência tão absurda que beirava o incompreensível. Com o tempo, a humanidade começou a temer não apenas a escuridão, mas o próprio céu. Olhar para cima se tornou desconfortável, quase doloroso. Aquele vazio absoluto, sem textura ou profundidade, despertava uma sensação ancestral de desamparo. As pessoas começaram a evitar sair à noite. Crianças choravam ao olhar para o alto, adultos desviavam o rosto automaticamente, como se expor-se à escuridão pudesse atrair algo de lá. Era como se o céu não estivesse apenas vazio, mas aguardando. Centros de pesquisa trabalharam sem descanso. Telescópios, radiotelescópios, sondas, satélites, tudo foi realocado para tentar entender a ausência de luz cósmica. As conclusões eram sempre as mesmas e sempre insuficientes. Nada estava ali, nada emitia sinal, nada refletia, nada retornava. A ideia de que as estrelas haviam sido apagadas deliberadamente, antes vista como um absurdo, começou a se tornar plausível. Afinal, nada natural poderia simplesmente desligar o universo com tamanha precisão. Com o avanço do desespero, começaram a surgir teorias sobre agentes externos, seres, entidades, inteligências cósmicas que poderiam ter motivos desconhecidos para apagar as estrelas. Talvez uma forma de isolamento, talvez um experimento, talvez um prenúncio. E embora os governos tentassem controlar a disseminação dessas ideias, a população abraçou-as com rapidez. Era mais fácil acreditar em uma entidade desconhecida do que aceitar que o universo havia simplesmente desistido. Regiões inteiras começaram a sofrer apagões.
A infraestrutura elétrica global, pressionada além do limite, começou a falhar. A escuridão tornou-se ainda mais absoluta. As pessoas acendiam velas, lanternas, qualquer coisa que pudesse rasgar um pouco daquele breu, mas nada parecia suficiente. Agora, o mundo caminhava para uma noite completa, não apenas sem estrelas, mas sem qualquer luz. E conforme as últimas cidades começaram a piscar, um sentimento coletivo tomou os sobreviventes. Estávamos sendo preparados para algo. Foi então que, em meio ao vazio eterno, uma anomalia surgiu. Não era uma luz, não era um som, não era uma mensagem. Era um padrão, uma ondulação sutil no próprio vazio, como se algo estivesse se movendo por trás da escuridão. Satélites captaram alterações mínimas, imperceptíveis ao olho humano, mas distintas o suficiente para indicar intenção. Alguém ou algo estava ali, oculto por trás do escuro, observando, esperando que o mundo se adaptasse à ausência antes de revelar o próximo passo. À medida que a humanidade se adaptava à nova escuridão eterna, uma pergunta ecoava em todas as fronteiras da civilização. Quem apagou as estrelas e por quê? Cada teoria parecia insuficiente. Cada hipótese pequena demais. O mundo continuava, cambaleando entre medo e esperança, tentando reconstruir uma vida em um universo silencioso. Mas, para muitos, a sensação era clara. O desaparecimento das estrelas não era o fim. Era apenas o início de algo maior, mais profundo, mais antigo do que qualquer forma de vida na Terra. Algo que havia dado o primeiro passo. E aguardava pacientemente o momento certo para o segundo.